Romanos 3, versículo de número 23, nós estamos falando sobre perseverança. Nós temos falado sobre o milagre da glória de Deus, estamos no degrau da perseverança. Muitas pessoas não conseguem entender muito a respeito do que é perseverança, mas para haver a perseverança precisa vir a prova, para você poder perseverar na fé. Então, quando Deus fala de perseverança, está falando de perseverar na palavra, na fé, naquilo que Deus estabeleceu para a vida da igreja. E aqui no versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, aleluia, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse versículo traz uma informação preciosa para o ser humano. O ser humano é carente da glória de Deus. E o que Jesus veio trazer até nós? Ele veio trazer exatamente aquilo que carecíamos. Ele trouxe a presença da glória de Deus até as nossas vidas. Então eu posso afirmar que em Cristo esta carência se encerra. Você pode afirmar comigo? Em Cristo, esta carência se encerra. Fala, em Cristo, somos ricos da glória de Deus. Então o homem que era carente, que era miserável, hoje ele se tornou rico. Rico de quê? Ele continua a mesma pessoa, mas ele agora, ele é rico da glória de Deus. Ele agora não tem mais carência da glória de Deus. Ele agora tem a presença do próprio Deus, porque nós temos ensinado durante esses 35 domingos, que Deus e a sua glória são inseparáveis. São inseparáveis. Então, quando nós falamos do milagre da glória de Deus, este é o grande milagre. Que o milagre da glória de Deus, porque a glória de Deus hoje está entre nós. Está em nós e está entre nós. Amém? Amém. E o que é que eu faço com a riqueza que recebi de Deus, com a riqueza da glória de Deus? Esse é o caminho que essa sequência tem nos ensinado. Eu era pobre da glória de Deus, carente da glória de Deus, não tinha acesso à glória de Deus, e hoje eu sou rico da glória de Deus. O que é que eu faço com essa riqueza? Esse é o princípio desse ensino todo que nós estamos falando, O que é que eu faço com essa riqueza? E hoje nós vamos continuar falando a respeito desse quinto degrau chamado perseverança. Eu tenho ensinado que Jacó, em determinado momento da sua caminhada, ele teve uma visão da escada. Essa escada ligava a terra ao céu. E por ela transitavam anjos de Deus. Quando o apóstolo Pedro nos fala a respeito de uma sequência que deve seguir a vida do cristão, ele fala também como se fossem degraus. Você deve pegar a sua fé e associar à virtude. Então a virtude deve ser associada à fé. A virtude você deve associar o conhecimento. O conhecimento você deve associar o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança, e assim você vai andando, caminhando até alcançar a estatura do varão perfeito, encontrar a dimensão do amor. Então nós estamos nesse quinto degrau. É um degrau muito interessante, Porque lá quando Jacó viu a escada, só anjo transitava. Mas hoje quem transita na escada de Deus, no caminho do Senhor, são os santos. Aleluia. Amém? Aleluia. Quando Jesus vier buscar os santos, ele vem com os anjos, Mas quando ele voltar para ajudar Israel, ele vem com os santos, porque a igreja estará para sempre com ele. Aleluia. Para você poder entender que lá no Velho Testamento não havia ainda se cumprido a obra da salvação. Antes da cruz, o Salvador. Então,
Nós cantamos hoje, antes da cruz. Então, antes da cruz, nós não tínhamos, nós éramos carentes. Mas depois da cruz, não. Nos tornamos ricos. A glória de Deus agora está presente nesta terra, através de quem? Através da igreja. Hoje, nós somos os transportadores da glória de Deus. Amém? Então você transporta a glória de Deus. Temos usado este versículo, né, do capítulo 3, versículo 23, durante essas mensagens, e hoje não será diferente. Deus tem nos mostrado que o seu nome e a sua glória são inseparáveis. Quando você clama pelo nome do Senhor, diz a Bíblia o quê? Serei salvo. Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. A manifestação de quê? Da glória de Deus. Então nós precisamos entender que a glória de Deus precisa ser manifesta. Então nós somos os transportadores e precisamos estar transportando a glória de Deus com a característica que Deus determinou para sermos os seus transportadores. E Deus fala na sua palavra coisas interessantes. Por exemplo, Ele não dá honra aos ídolos, às imagens de escultura. Por quê? Porque elas não podem transportar a glória de Deus. Quem transporta a glória de Deus é a sua igreja. Então, por isso que a palavra de Deus fala sobre os ídolos. Porque as nações, o homem natural, ele sempre confiou em alguma coisa palpável. A fé humana é uma fé que normalmente é palpável. E a fé da igreja não, é a fé na palavra, é a fé nas promessas de Deus. Amém, queridos? Amém. Deus é Espírito, Deus é cheio de glória e de majestade. Amém. E ter experiências com a glória de Deus deverá ser o objetivo de todos os crentes na palavra de Deus. Então você que acredita no Senhor, você que acredita na palavra de Deus, você precisa ter experiências com a glória de Deus. Deus separou um povo para vencer. E os vencedores são os que fazem parte da sua igreja. Se você já é cristão, você é um vencedor. E como é que eu vou vencer? Através da presença da glória de Deus em nossas vidas. Aleluia. Ela é que nos faz vencedor ou vencedores. Amém, igreja? Amém. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, você pode estar passando pelo que for. Mas Deus lhe diz que você é um vencedor. Aleluia. Fica com a informação do alto, como a irmã testemunhou, né? A informação do alto é que vale. A de baixo, seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem. É o que a palavra de Deus fala. Então a única verdade que prevalecerá para sempre é a palavra. Tudo vai passar menos a palavra. Amém, queridos? Amém. Então nós temos visto. Então em Isaías capítulo 42, tem ali alguns versículos interessantes que a gente pode separar para lermos. O versículo 6. Diz assim: versículos 6 a 8. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Vamos ver do 5. Assim diz Deus: o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere e os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Amém. Aleluia. Esta
esta afirmação nos leva à pessoa de Jesus. Hoje a igreja que está encarregada desse ministério da reconciliação. Aqui Deus fala que ia levantar alguém, ia ser com alguém, para que ele fosse o reconciliador. Jesus é essa pessoa. E a partir daí, esse ministério foi dado à igreja. Então eu quero que você entenda bem o caminho, né? Jesus abriu o caminho. E somos nós, a igreja do Senhor, que temos que passar por este caminho. Por isso que a igreja é conhecida como a igreja do caminho. Nós precisamos nos lembrar disso. Por que é a igreja do caminho? Porque nós estamos no caminho que o Senhor abriu. Que o Senhor caminhou por esse caminho. Nós andamos nas pegadas do Senhor. E Deus conta conosco. Deus conta com a sua igreja, Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós que somos lavados e remidos pelo seu sangue. Somos nós que temos que abrir os olhos dos cegos. Somos nós que temos que tirar da prisão os cativos. Somos nós que temos que tirar do cárcere os que jazem em trevas. Somos nós que temos que pregar a palavra do Senhor. Somos nós que temos que fazer a obra de Deus. É por isso que Deus fala que o seu nome é Senhor e que a sua glória não daria a outrem, pois ele encheu a sua igreja com a sua glória. Aleluia. Então a glória de Deus está depositada sobre a igreja do Senhor. Amém. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque isso fala de perseverança no futuro. E muitas pessoas desistem dessa caminhada, não perseveram nesta verdade, param de fazer a obra de Deus. Lembra disso, a glória de Deus repousa sobre nós, repousa sobre a sua igreja, repousa sobre eu e sobre você. Amém, igreja? Amém. E o que podemos entender sobre a glória de Deus? Eu falei no domingo passado que a enciclopédia bíblica nos diz que a glória é igual à honra, fama adquirida por obras, virtudes e etc. Você quer ver, por exemplo, uma igreja que nada acontece? Você entra lá e sai da mesma maneira. Tem a glória de Deus, porque a glória de Deus liberta, a glória de Deus cura, a glória de Deus salva, a glória de Deus faz coisas tremendas. Eu era de uma igreja 40 anos, e aquela tradição, desculpa usar esse termo, aquele reme-reme, que não entrava e saía, nada acontecia na sua vida. Quando eu entrei numa igreja onde a glória de Deus estava presente, o que aconteceu com a minha vida? Foi transformada. Aleluia. É isso que acontece. Quando você entra numa igreja onde a glória de Deus está presente, as vidas são transformadas. O cativo é liberto, né? O perdido é achado. Acontecem os milagres de Deus. Começa a ver a transformação nas vidas. E quanto mais fizermos a obra do Senhor, mais será a glória de Deus em nossas vidas. Amém. Porque quanto mais você vai fazendo a obra de Deus, mais você vai vendo a glória de Deus. É o princípio de Deus. Se você não faz a obra, tu não vê a glória. E eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a ação de Deus. Eu quero ver o agir de Deus. Eu quero ver Deus sendo honrado, Deus sendo louvado, Deus sendo exaltado. Amém, queridos? Amém. Quanto mais fizermos a obra, maior será a virtude de Deus em nós. Amém. O exemplo mais claro está lá em Mateus 25, que é o texto que fala sobre a parábola dos talentos. Né? Esse talento poderia ser separado, né? Porque tem irmão que tem talento na obra de Deus. Né? Podia ser observado de uma forma diferente. Porque Deus dá talento à igreja e a igreja talenta
com os talentos de Deus. Aleluia. Versículo 14 em diante diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me conferiste, me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu abri mão de comentar, porque eu acho que o texto é muito claro. Não vou nem comentar essa parábola, essa história que Jesus conta, pois a própria parábola já é muito clara naquilo que quer transmitir. O Evangelho é para ser vivido, é isso que a parábola diz. Nós precisamos aprender a viver o Evangelho. O Evangelho não é somente para ser crido. O Evangelho são palavras de vida eterna. E quantos querem viver a vida eterna? Levante a mão assim, dê um glória a Deus. Eu quero. Por esse motivo, o apóstolo Paulo nos deixou registrado em 1 Coríntios 9,16. Ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? Não é com a boca não, meu irmão. A gente tem que pregar o Evangelho com a vida. Não adianta você falar de Jesus e não estar vivendo Jesus. Nós precisamos pregar Jesus e viver aquilo que Jesus diz que nós somos. Aquele crente que não tem compromisso com a obra do Senhor, que não tem compromisso com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, está vivendo uma vida sem ver as grandes obras realizadas pelo Senhor através dele mesmo. Deus honra aos seus filhos obedientes. Meu irmão, quando você começa a tomar atitudes de obediência, tu vai ver Deus honrando a tua fé. Você vai começar a ver a resposta de Deus na tua vida. Deus não dá honra às imagens de escultura, por quê? Porque elas não têm vida, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem pés e não andam. Assim é todo aquele que não pratica a obra de Deus. Você tem pés, mas não quer andar, tem boca, mas não quer falar, tem olho, mas não quer ver, tem ouvido, mas não quer ouvir, tem mão, mas não quer apalpar. Então Deus diz que você se compara a um ídolo. Deus não honra os ídolos. Deus honra aqueles que o honram. A igreja precisa aprender a honrar a Deus.
Os ídolos nada podem fazer. As imagens nada podem fazer, mas nós podemos tudo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Você pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não podemos crer no Senhor e viver como os ímpios vivem. Porque o testemunho é que tem que falar nas nossas vidas quem nós somos, de quem nós somos. Aleluia! Quando deixamos de fazer a vontade do Pai, colhemos os frutos da desobediência. Mas quando fazemos a vontade do Pai, colhemos as manifestações da glória de Deus. A Bíblia fala, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Você sabe o que é curtir? Quando vai curtir alguma coisa, meu irmão, fica no fogo, no calor, meu irmão. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. A Bíblia diz que é sofrimento eterno, vai curtir eternamente. Mas os justos são bem-aventurados, pois sobre eles repousa a glória do Senhor. Como eu disse, glória é virtude, glória é honra, glória é fama adquirida por obras. Se você parar de fazer a obra de Deus, a glória de Deus vai deixar de se repousar sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus fala isso. A fé sem obras, ela é. Mas Deus diz que nós estamos vivos. Mas nós vamos ser comparados aos mortos. É por esse motivo que Deus nos fala tanto em perseverança. Precisamos perseverar na obra do Senhor. Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Lucas, capítulo 21, fala de perseverança também. Lucas 21, versículo 19. Ele diz, olha, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Como eu tenho dito, nesta sequência de mensagem, o mais precioso em nossas vidas é a nossa alma, igreja. Amém, Jesus. Aleluia. A gente valoriza muito o corpo, tá tudo bem, tem que cuidar do tempo. Mas a eternidade é a alma. Então nós precisamos colocar a nossa vontade na vontade de Deus. Amém, Jesus. É na obediência às ordens de Jesus que teremos a nossa alma purificada. Deus quer te erguer nesta noite para fazer a sua obra em obediência. Amém, Jesus. Meu irmão, a pior coisa é o sujeito fazer a obra na desobediência. São os ativistas cristãos. Os ativistas cristãos, o cara que é muito ativo, mas não tem vida. Quer participar. O objetivo dele é só participar. Mas não é só participar. A Bíblia diz que você tem que ter vida com Deus. Tem que dar testemunho de vida. Você não pode estar envolvido num processo e estar fazendo coisas que Deus condena. Eu não vou citar aqui o que Deus condena, porque você sabe o que Deus condena, né? Então nós precisamos estar fazendo aquilo que Deus honra, aquilo que Deus vai te honrar, aquilo que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Nada serve para Deus a obra feita de qualquer maneira. Precisamos estar de pé na presença de Deus para podermos servi-lo. Nós precisamos estar de pé diante de Deus para podermos servi-lo. Enquanto você não estiver posicionado diante de Deus, não serve. Não serve a Ele, não. Não se envolve em nada, não. Mas no momento em que você estiver posicionado, meu irmão, se envolva na obra de Deus.
Você vai ver como Deus vai te usar, como Deus vai manifestar a glória dele através da tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Você está entendendo o que o pastor está falando? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos nos envolver, porque senão nós seremos maldição para as pessoas. Seremos problema para as pessoas. Hoje o que mais nós vemos na obra de Deus são pessoas que não querem largar a obra, mas vivem em pecado. E estão impondo as mãos sobre as pessoas, transmitindo o quê? Glória ou maldição? Quantas pessoas estão fazendo aí, o que querem com a obra de Deus? Deus já os desqualificou. Deus já os desqualificou, mas eles continuam teimosos, não abrem mão das suas posições humanas. Você quer ser exaltado? Humilha-te. A posição é essa. Vai para a tua posição e diga: Senhor, me perdoa, eu não poderia estar ali, estava. Quantas vidas eu atrapalhei, quantas vidas eu machuquei. É assim, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia conta. Mas as pessoas querem perseverar no erro, em vez de perseverar na palavra, em vez de perseverar no fruto, em vez de perseverar na obediência. Não adianta vir para cá. Se eu quero aparecer, vai para o The Voice, né? Vai para algum programa de televisão qualquer. Então, na obra de Deus, Deus recebe, você tem que estar de pé na presença dele. Aleluia. Posiciona a tua vida, aleluia. Glória. Posiciona a tua vida nesta noite na presença de Deus. Aleluia. Para Deus ouvir a tua oração e atender, para que a glória dele se manifeste, para que você seja um instrumento de Deus nesta terra, para que você possa libertar os cativos, para que você possa tirar da prisão os que estão aprisionados. Glória a Deus. Oh, aleluia! Para que você possa caminhar naquele caminho que Jesus abriu. Amém, Jesus. Deus quer te levantar nesta noite. Deus quer te pôr de pé nesta noite. E Ele tem um único objetivo nisto. É para que você transporte a sua glória por toda esta terra. Qual é o objetivo de Deus na minha vida, pastor? Ele quer que você o transporte, a presença dEle, a glória dEle por toda esta terra. Por onde você passar, você vai ser um referencial. Ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Porque você terá um testemunho de vida e Deus honra essas vidas. Aleluia. Somos transportadores da glória de Deus. Amém, igreja? E Deus quer derramar dons espirituais sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus quer conceder novos talentos à igreja. E só existe uma maneira para isto acontecer. É realizando a sua obra com o que temos. Aí eu só vou depois que Deus me der o dom de curar. Você vai para onde se tu já não vai hoje? Hoje tu não anda, está que nem um ídolo, parado na igreja, São Joaquim. Tem um monte de ídolo na igreja, meu irmão. Um monte de gente parada, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa, tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Olha, a igreja está cheia de ídolos, está cheia de estátuas, está cheia de imagens, de esculturas. E Deus quer uma igreja viva, Deus quer uma igreja que participe, que ande, que pregue, que fale, que transporte a sua glória, a sua presença. Aleluia! Nós precisamos realizar a obra de Deus com o que temos. Se você me visse pregar na primeira pregação minha, tu nunca mais ia me ouvir. Primeira vez que eu fui pregar numa rádio, eu batia mais joelho do que outra coisa. Sentado, tremia, ainda bem que a mesa era fechada ali, falando. As primeiras mensagens minhas eram mensagens, desculpe usar o termo, ridículos. Mas era o que eu tinha.
E eu estava de pé diante de Deus, e Deus me honrava. Aleluia. A glória de Deus manifestava. Glória a Deus. Minha cura, minha batismo no Espírito Santo, com aquela mensagenzinha simples. Glória a Deus. Glória a Jesus. É a mensagem simples, é a vida, meu irmão. É a vida, é quem transporta, é quem é importante para Deus. Se você falar Deus te ama, pela posição de Deus, Deus vai agir com a glória dele para aquela vida que está recebendo aqui. Deus te ama. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Pergunte para o seu irmão, qual é o talento que você tem? Qual é o talento? Aleluia. Aleluia. Você pode ter um talento só. Amém, Jesus. Não enterre. Não enterre o teu talento. Você pode ter 2 talentos. Não enterre os teus 2 talentos. Serve a Deus com o talento que você tem. Aleluia. Serve a Deus com o talento que você tem. Aleluia. Amém, Jesus. Quando não fazemos a obra de Deus, atraímos todos os tipos de problemas para a nossa vida e para aqueles que vivem conosco. Você pode falar para o seu irmão que está do teu lado, persevere na obra de Deus. Persevere na Custe o que custar. Custe o que custar. Aleluia. Custe o que custar. Persevere. Glória a Deus. Meu irmão, tudo vai passar menos do que a palavra. Aleluia. A tribulação vai passar, as dificuldades vão passar, as lutas vão passar, mas a palavra vai permanecer. A glória vai permanecer. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo com você. O que eu sei é que a Bíblia nos manda perseverar. A palavra de Deus hoje para a igreja é persevere. Amém, Jesus. Deus está gritando nesse lugar, persevere. Glória a Deus. Persevere, igreja. Você conhece a história de Ló e de toda a sua família? Não é de Jó, não, é de Ló. Com ele. O homem é um ser curioso. Eu estava falando com o Daniel ali. O homem é um ser curioso. A curiosidade é algo inerente ao ser humano. Você pode falar para o teu irmão, você é curioso. A pessoa vai dizer, eu não sou, mas é curioso. Teve épocas que as pessoas vinham até essa igreja para fazer gabinetes comigo, para poder informar para elas o que era o G12. O que era o movimento do G12. As pessoas entravam no gabinete, eu explicava tudo, saía dali, um mês depois a pessoa voltava e dizia, eu fiz o encontro. E ver o que era, se era verdadeiramente o que você falou. Curioso. Curioso. Tem pessoas que não querem ficar só com o que Deus fala. Tem curiosidade com o pecado. Tem curiosidade com as coisas que Deus proibiu. O que levou Eva a pecar foi a curiosidade. Uma cobra que fala. Uma serpente que fala, meu irmão, uma serpente que fala, que curiosidade é essa? Isso vai pro Fantástico. Tem que chamar a Globo. A curiosidade é algo inerente ao ser humano. Mas Deus disse a Ló e toda a sua família, não olhem para trás, mas que vontade. Imagina aquela família andando em direção à salvação. A curiosidade, olhar para trás, não pode olhar para trás, mas que vontade, eu quero ver o que está acontecendo. Meu Deus do céu, para de olhar para trás. Amém, Jesus. Tem alguns que vão olhar. Tem alguns que vão olhar. Daquela família, eram 4. A mulher de Ló ficou. Pela matemática, 25% vai olhar para trás. Né? Mas eu quero estar no 75%. Aleluia. 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 Glória a Deus. Não olhem para trás. E Deus também nos fala que as coisas velhas ficaram para trás, que devemos avançar para o alvo, que é a vida eterna.
Meu irmão, o que passou, passou. O que ficou, ficou. Nos domingos anteriores eu falei, Moisés é morto. Tem pessoas que param de fazer a obra de Deus porque um acontecimento grave aconteceu. Mas Deus fala com Josué, Josué tem que atravessar o Jordão. Você tem que atravessar. Eu sei que foi um caso sério que aconteceu, mas não pode parar a obra. Nada pode te parar, igreja. Amém. Não pare na obra de Deus por nada. O irmão me ofendeu. Meu irmão, ora por ele. A Bíblia diz que você tem que orar por aqueles que te perseguem, que aqueles que te ofendem, dá outra face. Tem que fazer a Bíblia acontecer na tua vida. Com certeza Ló e toda a sua família foram tentados a olhar para trás. E eles estavam caminhando para a salvação das suas vidas. Pois o juízo de Deus estava determinado sobre a cidade que eles habitavam, Sodoma. Lá Deus estava tratando com juízo. E eles estavam indo para a salvação. Igreja, tu está indo para a salvação. Quem não é de Cristo está debaixo do juízo. Está debaixo da ira de Deus. É o que a Bíblia fala. João 3,36 fala isso. Aqueles que rejeitam o Filho estão debaixo da ira de Deus. Não fica aqui para querer saber como é que vai ser o final deles. Você tem que saber como vai ser a tua vida. Como vai ser a tua salvação completa. Amém, Jesus. Assim acontece nos dias de hoje. Muitos estão agindo como a mulher de Ló. Ló não pode salvar a sua mulher. Não pode salvar a sua mulher, perdão. Somente Jesus pode salvar a sua vida. Marido não salva esposa. Esposa não salva marido. Pais não salvam filhos. Pastores não podem salvar. Profeta não tem poder para salvar. Só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Meu amado, tem pessoas que param porque aconteceu uma tragédia qualquer. Situação qualquer aconteceu na sua vida, na sua história. Não para. Tem pessoas que colocam a sua salvação, comparando a sua salvação com um problema de saúde, colocam a sua salvação com um problema de emprego, colocam a sua salvação com um problema de apartamento, de alocação nesta terra, quando a Bíblia diz: toda a terra é minha, tudo que nela se contém é meu. Meu Deus do céu, o nosso Deus é dono de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos nós sabemos que a nossa vida espiritual não funciona estimuladas por retiros, por festividades, por visitações à igreja de pregadores midiáticos ou cantores especiais. Tem pessoas que são movidas a eventos. Tem pessoas nas igrejas que são movidas por eventos. Quanto tempo nós não temos um evento? Aí vou no evento do outro. Meu irmão, se a tua vida espiritual se limita a eventos, está mal. Porque um retiro só acontece uma vez por ano, quando tem. E o restante do ano? São o quê? Não são um jovem qualquer? Não vai fazer a obra, não vai fazer mais a vontade de Deus acontecer na sua vida? Aleluia. Muitos acham que se forem a determinados movimentos, a sua vida vai mudar. Os apelos são tremendos, igreja. Mas aonde manda Deus você servi-lo? Aonde Ele estabeleceu. Aonde Deus te plantou, você sabe o que é uma árvore plantada, né? Quem já tentou arrancar uma árvore que está plantada há muito tempo? É difícil. Eu já tirei um coqueiro. Mudei 3 vezes. Na terceira eu tive que orar muito por ele. Sério, irmão? Na terceira mudança daquele coqueiro, o coqueiro secou. Ficou sequinho. Eu falei, morreu. Eu botava a mão e orava para aquele coqueiro. Até hoje eu tiro o coco dele. Ele está com mais ou menos uns 20 metros de altura.
15, 20 metros de altura. O coqueiro está alto para dessa. Mas as mudanças, meu irmão, é traumático quando você é arrancado da onde Deus te plantou. Você fica sequinho. Vai precisar de muita oração para dar coco de novo. Tem crente que vive sendo arrancado. Estou aqui, um ano aqui, um ano ali, outro ano aqui. Oh meu Deus do céu, qual é o teu pastor? Não sei, já passei por um monte. O que Deus fala? Aquiete-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Glória a Se Deus. você estiver plantado na casa do Senhor, você vai envelhecer e vai frutificar na velhice. Glória a O Deus. que a Bíblia fala. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Nós precisamos aprender a sermos perseverantes na obra de Deus. Persevere na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. As regras da igreja têm que ser obedecidas. Eu me lembro do Roberto e da Sheila quando chegaram aqui, eles eram professores de novos convertidos, eles tiveram que fazer novos convertidos de novo. Eles se sujeitaram. Tem pessoas que não querem se sujeitar. A posição de servo é de sujeição. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se à vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mulher de Ló olhou para trás em desobediência à ordem do Senhor e se tornou uma estátua de sal. Nós precisamos ser curiosos, sim, mas curiosos com relação à palavra de Deus. Você precisa ter curiosidade. Eu queria saber desse assunto, eu queria saber desse assunto. Você precisa ter curiosidade com a palavra de Deus e não com as coisas do mundo. Como é que é, hein? Não vou falar, não, deixa. Essa aqui é melhor. Vou falar, não. Fala ou não fala, porque está curioso, né? Muito crente curioso aí. Aleluia! Ô, glória! Não, não vou. Ô, Jesus, nós precisamos ser curiosos com relação à palavra de Deus. Você pode estar se sentindo assim, sem vida, sem forças para obedecer a Deus. Hoje Jesus está aqui com a sua mão estendida para te socorrer. Aleluia. Aleluia. Lá o juízo estava acontecendo. Hoje ainda não aconteceu o juízo. Graças a Deus que a graça dele está neste lugar. A presença dele está neste lugar. A glória dele está neste lugar. Glória a Deus. Você conhece a história de Jó? Falando da história de Ló, vamos falar um pouquinho da história de Jó. Jó, com certeza, tinha tudo para deixar de crer no Senhor. Jó era um homem rico. Nada faltava na sua vida. Mas, de repente, Jó começou a perder tudo. Perdeu os filhos, perdeu os seus bens e perdeu a sua saúde. O que você faria se fosse Jó? Primeira providência: vou sair dessa igreja. Essa igreja tem problema. Meu irmão, Deus quer tratar com a tua vida. Deus quer tratar com a minha vida. Deus é que cuida de mim. Deus é que sabe que pensamentos tem a meu respeito. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. O irmão deu um testemunho dizendo, a esposa dele falou que ele sempre fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus está tratando, é porque Ele tem um objetivo final melhor do que ela. Mas Jó não perdeu a sua fé. Jó perseverou até o fim. Você conhece o final da história de Jó? A história da vida de Jó, lá no final, Jó, capítulo 42, versículo 10
Jó 42, versículos 10 a 13. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Amém. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Olha o final. Deus estava tratando Jó, e agora chegou a hora de Jó, né? Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Amém. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Meu Deus do céu, Jó estava morrendo, como é que pode? Jó estava podre. Mas Deus, 4 dias, estava aquele homem enterrado, Lázaro, podre. As irmãs dele falaram: pai, Jesus, já cheira mal. Já cheira mal. Jesus só perguntou: onde o sepulcro está? Onde enterrar? Onde está o defunto? Deus quer fazer um milagre hoje. Onde está o defunto? Aleluia. Jesus quer perguntando: onde está o defunto? Mas não importa quanto tempo você está sem fazer a obra de Deus, quanto tempo você está parado na obra de Deus. Deus hoje quer agir na tua vida. Deus o abençoou com o dobro de tudo o que possuía. Amém, Jesus. Meu irmão, tem tempo de prova e tem tempo de finalizar a prova. E o final da prova, meu irmão, é coisa boa. Nós já passamos por muitas provas. Mas eu sei que o final da minha história vai ser o melhor de todos. Amém, Jesus. Você conhece a história do profeta Jeremias? Jeremias viveu em uma época em que ser profeta de Deus era sinônimo de perseguição. Assim diz o Senhor: prende ele. Já pensou a gente estar aqui no culto, entra um doido aí? Jesus. Tem lugar que é assim, né? Você estaria adorando a Deus? Tem lugar que é assim. Jeremias teve que enfrentar os falsos profetas. Jeremias teve que enfrentar o sistema religioso. Jeremias teve que enfrentar o rei. Jeremias, olha, foi preso. Jeremias foi colocado no tronco. Jeremias foi colocado dentro de uma cisterna. Jeremias teve a sua ração diária cortada. Ele tinha tudo para desistir. Jeremias tinha tudo para largar a sua fé, mas perseverou até o fim. Jeremias continuava a fazer o que Deus lhe ordenava. Meu irmão, quando você estiver sendo provado, continue fazendo o que Deus te ordenou. Tem um hino que diz: não pare, não pare, não pare, né? Não pare. Nós não cantamos há muito tempo ele, mas não pare, não pare, não pare. Nós não podemos parar. E você conhece a história final da vida de Jeremias? O final da história dele está lá em Jeremias capítulo 39. Vamos lá rapidinho. 39, versículos 11. Nabucodonosor mandou cuidar de Jeremias, aquele que ia destruir Jerusalém, que ia destruir a nação judaica. Ele manda proteger o profeta. Você pode falar para o teu irmão: Deus está no controle, meu irmão. 11 diz: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhe faça nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. É Jeremias que ia dar ordem para o chefe da guarda de Nabucodonosor: olha, eu quero ser tratado assim, eu quero ser tratado assado. Olha. E ele continua: deste modo, Nebuzaradão, chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabsaris, Nergal-Sarezer,
Rabi, Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Versículo 14, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Quando você persevera, meu irmão, Deus te bota no palácio. Deus vai te levar, como a irmã pregou, né? Da cisterna ao palácio. Aleluia. Persevere, meu irmão. Eu quero morar no palácio. Aleluia. Eu quero viver no palácio. Aleluia. É o que Deus fala. Aleluia. Você conhece a história do rei Davi? É o quarto exemplo. Olha lá. Davi era muito jovem quando foi ungido rei de Israel. Davi foi levantado pelo Senhor como rei enquanto Saul reinava. Nós também fomos constituídos reino e sacerdote pelo Senhor Jesus. Mas o mundo é governado por Satanás. Davi creu na unção que recebeu do profeta Samuel. Davi creu que a glória do Senhor estava sobre ele. Você precisa acreditar, lá fora o mundo é Satanás que comanda, mas a tua vida, quem comanda é a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. A minha vida é a glória de Deus, é a presença de Deus. Aleluia. Davi creu que Deus havia realizado em sua vida. Você precisa acreditar no que Deus fez na tua vida. O crente é aquele que acredita na obra que Deus fez nele. Se você não acredita nem o que Deus fez em você, como você vai pregar o Evangelho? Como você vai pregar o Evangelho para outra pessoa? Se você está cheio de dúvidas. E através desta fé, Davi pôde lutar. Davi pôde perseverar para alcançar a promessa de um dia habitar também no palácio. Pois aquele que havia feito a promessa era fiel para cumprir. E você conhece o final da história de Davi? Se Davi tivesse desistido, ele não tinha chegado ao final da história que Deus tinha programado para ele. Deus tem programado o melhor para você, igreja. O melhor para nós, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi conquistou o trono prometido pelo Senhor. Davi se assentou. Você também precisa crer na unção que recebeu do Espírito Santo. Quando a nós diz a palavra de Deus, a unção que dele recebeste permanece em nós. Amém, igreja? Amém. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Coloca a mão no ombro dele e diga: a unção está sobre a tua vida. Fala para ele: a glória do Senhor está na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa crer que a glória do Senhor permanece em sua vida. Aleluia. E Ele nos deu essa tarefa, igreja: conduzir a sua glória por este mundo. Não importa, é Satanás que está comandando lá fora, mas nós, meu irmão, fomos constituídos. Estou até abotoando aqui meu pai. Sou rei, sacerdote do Senhor. Aleluia. Sobre a minha vida está a glória de Glória, Deus. glória, glória. Amém, Jesus. Posicionados, Aleluia. precisamos perseverar. Perseverar é a palavra de Deus para nossas vidas. Amém, Jesus. Perseverar na realização da sua obra, perseverar na fé, perseverar até o fim. Amém. Fala ao teu irmão: é tempo de perseverar na obra de Deus. A nossa vitória final chegará, igreja. Amém, Jesus. A nossa vitória virá no final da nossa perseverança. Amém. Persevere até o fim, serás salvo. Amém? Vou convidar o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.